Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 7. Josué está no Velho Testamento, logo depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 7. Irei ler e peço que a igreja acompanhe a leitura de todo esse capítulo, para meditação nessa manhã. Os israelitas derrotados em Ai, Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns ou dois ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar-se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora: o que fizeste, não me oculteis. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã,
filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Vamos orar? Pai, acabamos de ler a Tua palavra, nos instrua através dela, e somente através dela, Pai. Estamos aqui para ouvi-lo, para aprender mais de Ti, e para sair, ó Deus, verdadeiramente diferentes, ó Deus, como servos do Senhor. Nos instrua agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Josué, como nós lemos, e apesar do tempo ser bem diminuto, vamos resumir todo esse capítulo. Josué foi chamado por Deus para liderar o povo, após a morte de Moisés. Josué foi incumbido, com Caleb também, de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Eles atravessaram e tiveram um grande desafio à sua frente, a grande cidade murada de Jericó. O povo judeu era um povo sem experiência, apesar de 40 anos no deserto, era um povo que não tinha exército, era um povo que não era instruído na batalha, mas eles tinham algo que nenhuma nação tinha: a presença do Senhor. Era a presença do Senhor que ia com esse povo. Era por meio da presença do Senhor que os inimigos eram desbaratados. E sempre foi assim na história humana. É somente com a presença do Senhor que o inimigo é desbaratado. E foi assim que aconteceu em Jericó. Aquela grande cidade murada foi destruída. E por meio daquela destruição, o Senhor foi glorificado. A vitória sobre Jericó veio porque o Senhor era com o seu povo. E nós somos o seu povo. É assim o Senhor Jesus Cristo para com a igreja. Ele sustenta, Ele quem dirige, Ele quem levanta homens, é Ele quem quebra todas as barreiras impossíveis diante dos nossos olhos. É Ele quem desbarata todo tipo de coração. É Ele quem diz: aquele que é impossível aos seus olhos, eu conquistarei. E assim é o Senhor da igreja. É por meio da sua força que nós seguimos adiante. Mas, meus irmãos, como nós vamos ver aqui nessa manhã, há uma coisa que atrapalha a presença do Senhor na vida do seu povo, que atrapalha a comunhão do povo de Deus com esse Deus sempre presente e vitorioso em todas as batalhas, que é o pecado. Mas o pecado oculto, aquele pecado que não há o arrependimento, aquele pecado que permanece constante na nossa vida e nós não confessamos. O tema de hoje proposto é: o pecado oculto é um dos empecilhos para o verdadeiro avivamento dentro da igreja. O pecado oculto é um dos empecilhos para um verdadeiro arrependimento na vida da igreja. Nessa manhã, de uma forma breve, nós vamos meditar nesse texto e entender por que o pecado não confessado é um empecilho para as nossas vidas, para um verdadeiro arrependimento e para um avivamento que é tão desejado por aqueles que amam ao Senhor. Em primeiro lugar, é muito claro aqui nesse texto que Deus se ira contra o pecado oculto. É visível isso no primeiro versículo. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 6, nos versículos 18 e 19, havia um mandamento que não poderia ser quebrado. Havia uma ordem. Josué, instruído por meio do Senhor, disse: guardai-vos das coisas condenadas, não a tomeis. Toda prata, todo ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro. Jericó foi destruída. Jericó era uma cidade enorme, era uma cidade muito rica, e todo o tesouro, as primícias da primeira batalha seriam levados para a casa do Senhor. Só que somente um homem desobedeceu, um soldado da tribo de Judá, que nós conhecemos, Acã. No versículo 21, mostra o que ele fez. Ele viu uma capa babilônica muito bonita, 2 quilos de ouro, na verdade 2 quilos de prata e meio quilo de ouro. Escondeu e levou consigo.
Um homem somente, de todo o exército de Israel, um homem somente tomou para consigo esses bens. E nós vemos no versículo 1, que a ira do Senhor estava presente. A ira aqui, essa palavra, é como fogo que arde, fogo que queima. O Senhor está virado por causa desse pecado. E essa reação do Senhor, ela é justa, porque o Senhor se ira contra a desobediência do seu povo. O Senhor é santo, o nosso Deus é santo, e a sua santidade não pode parar com o pecado. Ele estava indignado. Mas aí nós fazemos a pergunta, mas Deus não é amor, misericordioso? Sim, porém contra aquele pecado que não é confessado, a sua ira se inflama. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje. E nós vemos aqui também nesse texto que a ira do Senhor veio sobre Israel. Apesar de um homem somente cometer esse pecado, a ira do Senhor estava sobre todo o povo de Israel. E nós entendemos que o pecado oculto, meus amados, ele contamina não só a vida daquele que pratica, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. Quer ver um exemplo? Uma vez estava na casa de um irmão e ele tem um monte de fruta, várias frutas. E uma delas estava começando a ficar com bolor, só que ela estava virada de cabeça para baixo. Passa um tempo, todas as frutas são contaminadas, uma só, e todas são contaminadas. E assim aconteceu. Acã trouxe as coisas condenadas para o seio da sua casa, debaixo da sua tenda. E a sua família estava contaminada, e o arraial do Senhor estava contaminado. E esse pecado se deu primeiramente porque, como ele fala no versículo 21, ele viu, os seus olhos foram postos naquilo que era ilícito. Ele cobiçou, ele teve o desejo do coração, ele tomou, se tornou em ação, e aí ele escondeu. Essa prática, meus amados, está em Gênesis capítulo 1. Assim procederam os nossos pais. Eles viram, desejaram, cobiçaram, usufruíram e tolamente tentaram se esconder. Tolamente tentaram esconder do Senhor o pecado. E, meus amados, nós vemos aqui que o pecado que é escondido está sempre aos olhos do Senhor. E o Senhor, ele se ira. Ele se ira. E a ira do Senhor é furiosa, porque Ele ama os seus, e aquele que Ele os ama, Ele não quer ver pecado diante do seu povo, por isso a ira do Senhor. E o Senhor se ira, porque nós sabemos que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não foram chamados, a ira do Senhor será investida e eternamente sobre aqueles que não confessaram o nome do Senhor. Mas nós sabemos também, a partir desse texto, que há consequências do pecado oculto, que há consequências gravíssimas. E a pior consequência para aqueles que vivem no pecado oculto é a falta da presença do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é quando o Senhor não está com ele. Eles fracassaram, como nós vemos aqui no texto. Eles se reuniram para enfrentar uma cidade chamada Ai. Era uma pequena cidade que ficava um pouco acima de Jericó. Jericó ficava numa subida, subindo o Jordão. E no meio dos vales ficava uma pequena cidade chamada Ai, que era 1/10 da cidade de Jericó. Era uma cidade fácil de ser destruída. Mas nós entendemos aqui como o pecado afeta o ser humano. Como o pecado afeta todas as volições do ser humano. O que aconteceu, em primeiro lugar? Eles foram enfrentar essa cidade e foram derrotados. Saíram correndo, fugindo. Aqueles 3.000 homens fugindo dessa cidade. E foram ali derrotados na pedreira. Mas nós entendemos o que o pecado fez com o intelecto do homem, com a sabedoria do homem. Em primeiro lugar, nós vemos quais sinais que evidenciam a não presença do Senhor. Em primeiro lugar, a liderança subestimou o inimigo. Como o pecado, ele afeta a tomada de decisão. É assim o pecado. Ele afetou a tomada de decisão e ali eles menosprezaram aquela cidade. Os espias chegaram e falaram, não precisa levar. É uma cidade pequena, não fatiguemos todo o povo. Levamos 2 ou 3 mil homens. E o pecado leva arrogância, leva autoconfiança exagerada e provocou a derrota. Faltou sabedoria do alto.
faltou a presença do Senhor. E é isso o que o pecado faz quando não confessamos esse pecado. O pecado oculto contamina a nossa direção, o que fazer dentro do meu lar, o que fazer dentro da minha igreja, o que fazer como homem servo do Senhor. Ele contamina, meu amado irmão, minha amada irmã, todas as nossas volições. E quanto mais ocultamos o nosso pecado, mais nécios nos tornamos. E qual foi a consequência? O coração do povo derreteu-se. Em outras palavras, o coração dos homens estava desanimado. Eles estavam em desânimo completo. O desânimo tomou a todos. Deus é quem dá sabedoria ao seu povo. Sem Deus nós nos tornamos nulos, desamparados em nossas ações. E qual é a outra consequência que nós vemos aqui por causa do pecado? A dor, a angústia que ele promove. Dos versículos 6 ao versículo 9, nós vemos claramente isso. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós entendemos que o pecado, ele contamina, mas ele provoca dor. Já ficou com cárie? Já percebeu quando você está com cárie ou então está com alguma dor no dedão? Uma vez eu inflamei meu dedão, eu fiquei com febre. Eu fiquei 3 dias com febre. Todo o corpo padece. E principalmente aquelas dores que são internas. Meus amados, o corpo é assim, nós somos assim. Josué, aqui no caso, ele não entendia o que estava acontecendo de errado. Mas ele estava angustiado. E ele então se coloca prostrado diante, com os anciãos diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que aconteceu? Senhor, o que está acontecendo conosco? E nós percebemos aqui como o pecado traz uma angústia. Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor deixou eu passar? E é assim que acontece, meus amados. O pecado, ele traz angústia para o nosso coração. E é nesse exato momento desta angústia, causada por causa de um pecado lá atrás, oculto, que muitas vezes nós tomamos a direção errada. Nós caímos numa angústia e nos afundamos nessa angústia. E normalmente tendemos a afundar ainda mais, a ficar mais desanimados, a desistir das coisas. Só que esse aqui é o ponto crucial dessa passagem. Nesse momento de dor, de angústia, a liderança se coloca prostrada perante o Senhor. Se humilham perante o Senhor, buscando a solução do Senhor. E nós entendemos aqui que é isso que o Senhor requer do seu povo. Mas aqui nós entendemos que o desespero, ele é visível. E nós, meus amados irmãos, por causa do pecado, desde Adão e Eva, nós não estamos passíveis de não ter mais desespero. Infelizmente, o pecado que habita em nós, o mal que habita em nós, vai nos provocar outrora, de uma forma muito constante, outrora menor, esse desespero. E aqui nós vemos que a liderança, apesar de se dobrar perante o Senhor, dizia: Senhor, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Por que fui chamado para liderar? O pecado promove isso. Mas em meio à dor nós vemos a luz na argumentação de Josué, que é o que nós, como seres humanos, como filhos do Senhor, precisamos adquirir em nossa vida. Ele voltou para o Senhor e disse: Senhor, ele parou de ver a si, parou de ver a sua dor e disse: Senhor, se continuarmos assim, é o teu nome que vai ser difamado, Senhor. Se continuarmos assim, nesse desespero, com o coração derretido, é o seu nome que vai ser difamado, porque todos vão virar e aonde está o Senhor desse povo, que clama ser filho do Senhor? Ele se voltou e disse: é o Senhor, meu Deus, é o teu nome. Nós não queremos ficar assim porque é o teu nome que está sendo difamado e nós levamos o teu nome. E a partir disso nós vemos o Senhor agir. Quando o seu povo se humilha e se coloca perante ele, nós vemos o Senhor agir. Dos versículos 10 ao 23, nós vemos a resposta e a direção do Senhor. A resposta do Senhor aqui, nós temos que lembrar que é um pecado não confessado. E o tema de hoje são
proposto é quando o pecado não é confessado e ele é oculto no nosso coração. E nós sabemos muito bem, eu não preciso aqui nessa manhã explicar o que é um pecado não confessado. Você conhece muito bem como é o seu coração. Você sabe muito bem o que você tenta esconder. Em primeiro lugar, de Deus. Você sabe, eu não preciso explicar. Mas nesse caso, Josué estava ali prostrado com a sua liderança. E a palavra do Senhor foi: Josué, levanta. Josué, levanta. Pecado oculto é para levantar e começar a corrigir. Não é simplesmente dobrar em oração, Senhor, retira. Não, é levantar e mudar a postura. O pecado, ele precisa ser resolvido. A oração é muito boa para a edificação do seu povo. Mas quando pecados ocultos não são resolvidos, o povo de Deus não pode ficar prostrado. Quando há um pecado, o povo de Deus não pode deixar esse pecado disseminar, porque as suas raízes são profundas. O pecado, ele quebra a aliança feita com o Senhor. Na verdade, nós nos afastamos do Senhor e precisamos urgentemente do Senhor. Mas precisamos urgentemente confessar esse pecado, resolver esse pecado. Então há uma urgência eliminar do nosso meio o pecado. Aquilo que havia sido roubado ali por Acã era necessário ser descoberto em primeiro lugar. O Senhor levanta Josué e diz: levanta, vamos resolver o problema. A partir de agora, eu irei contigo. E ele ordena: santificai-vos. Santificai-vos. Mas agora vem aquela grande pergunta: se o Senhor não é um Deus onisciente, e ele sabia que Acã havia feito, por que ele já não chegou para Josué e falou assim: Josué, você se humilhou perante mim, você e os anciãos, vocês reconheceram que é o meu nome que está sendo difamado, foi Acã. Por que ele não fez isso? Quando eu era pequeno eu ficava indagando isso. Por que ele não fez? Por que, Deus, o Senhor não apontou? Por que toda aquela tensão? Porque é assim que o Senhor trabalha. Naquela noite, quando Josué disse que eles deviam se santificar, todo o povo fez uma revisão da sua vida. Todo o povo fez uma revisão da sua conduta perante o Senhor. Certamente Acã teve uma oportunidade de fazer uma revisão e se achegar ao Senhor. E é assim que o Senhor faz, domingo após domingo, momento após momento que nós ouvimos a sua palavra, momento para nós confessarmos o nosso pecado, de tratarmos o nosso pecado. O Senhor queria mostrar com esse método que o pecado é uma coisa séria. E ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor revelará o nome, etapa por etapa, e vai mostrar. Fazer os filhos dele entender que o pecado é uma coisa séria. E o Senhor não tolera o pecado, aquele pecado oculto que não é confessado. Fazer também o povo entender que o pecado não pode ser escondido. E até conversando com a minha esposa, como a gente lembra, né, de pecados. Nós pecamos até hoje, mas como a gente lembra de cada pecado que a gente tenta esconder. E uma das várias coisas que eu me lembro quando pequeno, é que eu amava, como já falei várias vezes, que eu amava bala. Sabe aquela bala que fazem até hoje, de caramelo recheado de chocolate? Que ela é vermelhinha. Minha mãe comprava sacos enormes e colocava nos baleiros para as visitas. Esposa de pastor, sempre recebendo visita, só que tinha um filho de pastor. E eu sempre pegava à noite essas balas e comia muito, muito. Só que eu sabia que minha mãe ia brigar comigo. E eu arranjava lugares para esconder. E eu achei um bom lugar para esconder, que era debaixo do sofá. Debaixo daquelas... Colocava debaixo do sofá. Eu abria o sofá e colocava as balas ali. Com 4 anos de idade. Só que pecado não consegue ficar escondido muito tempo. Um dia a faxineira veio e descobriu aquela multidão de papel de bala. E o que aconteceu com o Tiago? Disciplina. Veio a correia. Pecado nós não podemos esconder por muito tempo. O pecado há de vos achar. Não há pecado que consigamos esconder. E assim foi o que aconteceu. Naquela manhã, naquela madrugada, família por família se achegou a Acã.
E na hora que se achegou a Acã, o que ele haveria de fazer? Foi o próprio Senhor quem indicou. E ali ele confessa o seu pecado. E ele se achega aquilo que o Senhor requer. Arrependimento. Ali ele se arrependeu porque ele disse: foi o nome do Senhor que eu difamei. E eu fiz isso, isso e isso. O que o Senhor requer é levar o pecador ao arrependimento. É o tratamento do Senhor. Ele quer que confessemos os nossos pecados e deixemos de lado. Porque enquanto nós ocultarmos esse pecado, nós ficaremos como Davi, que disse que os ossos, os seus próprios ossos, sentiam a dor do pecado. E é assim, meus irmãos, o pecado oculto nos torna tristes, nos torna morosos, nos torna duros. Ele enfraquece os nossos ossos, ele enfraquece a nossa sabedoria. Mas o Senhor quer tratar do seu povo. Mas nós entendemos, por fim, nos últimos versículos, que o pecado oculto também tem de ser corrigido. E não é porque o pecado foi confessado que não há correção. Deus nos perdoa dos pecados, mas Ele não nos isenta desses pecados. Aqui nós estamos trabalhando sobre o pecado oculto. Aquele pecado que não é confessado. E que o Senhor vai mostrar. E quando Ele mostra, infelizmente dói. Infelizmente dói, porque Acã, todos os olhos de todo aquele arraial se voltaram a ele. E além do mais, nós vimos aqui a consequência. O Senhor foi muito severo nesse caso. Toda a sua família foi ajuntada, não somente ele. Percebam como o pecado contamina. Não foi somente ele que sofreu a punição aqui, mas toda a sua família, todos os seus animais, tudo aquilo que ele tinha. Ele foi disciplinado, foram queimados e várias pedras foram jogadas naquele local. Ele foi queimado num vale chamado Vale de Acor, que é o Vale da Desgraça. O Vale da Aflição, da Desgraça. Aquele vale ficou conhecido por muitas décadas, centenas de anos. Mas por que das pedras? Para mostrar, em primeiro lugar, que ali a desobediência não vale a pena. Que ocultar o pecado não vale a pena. Que é muito melhor confessar. Que é muito melhor ter uma vida com o Senhor, de integridade, do que ocultar o pecado, porque há consequências. E aquelas pedras foram colocadas para geração após geração serem ensinadas. A ira de Deus, como vemos, ela serve como um plano de fundo negro que faz o diamante da misericórdia de Deus brilhar. A santidade de Deus, ela é incitada a agir contra o pecado, porque Deus é santo. E nós todos pecamos. E nós todos somos pecadores, e o pecado ele não pode entrar no céu. Não pode. E o que deveria nos preocupar é a constante vida de pecado que nós temos, e principalmente aqueles que não confessamos diante do Senhor. Mas a maravilha para nós aqui é que Cristo sofreu a ira do Senhor, de Deus, por todos aqueles que haviam de invocá-lo. Se não houvesse ira divina, não haveria necessidade de cruz. E entendamos agora nessa manhã, meus amados irmãos, que por causa da ira divina, era necessário Cristo vir e padecer. Que era por causa dos nossos pecados que Cristo veio, para morrer definitivamente, derramar no seu sangue e nos dar o perdão. E apenas quando reconhecemos a necessidade e a realidade da ira de Deus contra o pecado, é que nós descobrimos a gloriosa notícia da cruz. Quando entendemos que o nosso pecado, sim, ele afeta a nossa vida, e que somente por meio de Cristo Jesus é que a ira do Senhor é aplacada, que entendemos que devemos confessar os nossos pecados, que não podemos conviver com o pecado, que não podemos viver pecando. É claro, meus amados irmãos, que isso significa que nós devemos sempre, diariamente, estar na presença do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo.
É assim que o Senhor requer do seu povo. Isso significa convívio com Ele diário. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E esse é o chamado do Senhor para com a nossa vida. Confesse o seu pecado, não deixe para o dia de amanhã. Você sabe muito bem qual é a sua conduta. Eu sei muito bem qual é a minha conduta de vida. Aquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor. Se há algum pecado contra a sua esposa, confesse. Se há algum pecado contra o seu esposo, confesse. Se você é filho ou filha, vive em pecado, escondendo dos seus pais, confesse o quanto antes. Se há algum pecado contra o nosso Senhor, confesse. Ele é pronto para perdoar, mas não leve adiante o seu pecado. As consequências são severas. E se Deus lhe ama, Ele há de corrigir. Ele há de corrigir porque ama. E nós entendemos finalmente, concluindo, que esse vale, chamado Vale da Desgraça, em Isaías 65, versículo 10, diz que esse vale vai ser transformado em um lugar de restauração, em um lugar de repouso. O vale da desgraça, o vale da condenação, se tornaria o vale do repouso. O que isso significa para as nossas almas, para as nossas vidas? Que o Senhor, Ele se ira contra o pecado, mas quem é filho dele, Ele há de tratar, Ele há de purificar. E nós não somos alvos da ira eterna do Senhor. Portanto, meu amado irmão, se Ele lhe chama hoje, nessa manhã, para confessar os seus pecados e deixar, amado, se sinta privilegiado. Porque se Ele voltar agora, e você crer no nome dEle, meus amados, nós teremos repouso eterno dessa vida de pecado. Eterno. Mas se você não o conhece, se dobre perante Ele nessa manhã. Porque há uma ira e ela é eterna. Só que venha para o repouso. Venha para o repouso do nosso Senhor. E aprendamos nessa manhã que o Senhor sim, ama o seu povo, mas o Senhor se ira contra o pecado. Confessemos os nossos pecados sempre, porque Ele é pronto a perdoar todo nosso pecado. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nessa manhã entendemos que o Senhor se ira sim contra o pecado, porque o Senhor é um Deus santo. Entendemos também, ó Deus, que nós somos pecadores e há muitas coisas em nosso coração que nós não confessamos. Pai, nessa manhã, há um povo aqui reunido, que eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece os seus atos. Ó Deus, que o Senhor nos dê agora, nessa manhã, um coração disposto a confessar diante do Senhor o que temos errado. Não nos deixe, ó Pai, mais caminhar com os pecados ocultos. Ó Pai, eles nos ferem, eles nos afastam do Senhor, eles contaminam todo o ambiente ao nosso redor. Queremos viver para a glória do Senhor. Queremos viver para que o Teu nome seja exaltado. Portanto, ó Deus, dê força aos meus irmãos para confessar o pecado, para tomar uma postura de vida nova, santificado pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque aqui o Senhor mostra através da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor sim, ama os Seus filhos, e por isso o Senhor nos corrige, e por isso o Senhor trata do pecado. Louvado seja o Senhor, porque, ó Pai, temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, e por ela sermos edificados e restaurados. Obrigado, Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus que louvamos e agradecemos. Amém.